Olá pessoal, tudo bem? Nós somos as Caixeiras Companhia de Bonecas, aqui de Brasília. E eu sou a Mariana Baeta. Eu sou Girlene Pascoal. E hoje a gente vai falar um pouquinho da trajetória das caixeiras. A gente também vai contar a história do Teatro Lambi-Lambi, que é uma linguagem do teatro de formas animadas, genuinamente brasileira, criada em Salvador, Bahia, e é considerada hoje uma das grandes invenções do teatro de formas animadas do contemporâneo. Esse ano nós estamos simplesmente comemorando 15 anos de teatro. Uhul! Né? E a gente foi simplesmente tocada pela essa nova ação que é o Teatro de Lambi-Lambi aqui em Brasília. Nós começamos em 2007, montamos o nosso primeiro espetáculo, Coisas de Mulher, não é isso, Mari? É isso. Depois fizemos Caixas de Mitos, que hoje vocês vão ter o prazer de conhecer um pouquinho. Tem um espetáculo também chamado De Outro Jeito, que é de boneco de balcão. E também o mais novo espetáculo, que é Cabeças Vorazes também, que a gente vai circular com ele esse ano. Isso mesmo. A gente tem também o Tecendo Volúpias, Sim. Que é um teatro de objetos, né? A pesquisa que a gente trouxe, que é um teatro de atriz com o teatro de objetos, que também é uma linguagem super nova. E a nossa última montagem é Enquanto Houver Amor, Eu Me Transformo. Nós montamos 3 caixas, né, Gi? Tá fresquinho ainda. Tá fresquinho. Amor de Cão. Amor de Cão, Amor, Título Provisório Inalterável e Revoar. Revoar. As caixeiras fazem 15 anos em 2022, começamos em 2007, né, Gi? Exatamente. Éramos eu, Girlene e Amara, cada uma vindo de um lugar do teatro. Girlene começou aonde? Eu venho do teatro de rua, também fiz muito mamulengo também, né? E aí também dentro desse meio aí a gente se conheceu, vim de um grupo de rodas de mulheres também. E a gente fez esse trio mulheral. É. As caixeiras, a gente tem uma pegada, a gente é um grupo de teatro de formas animadas, de atrizes, mas somos 3 mulheres, então geralmente as companhias de bonecos, são companhias de bonecos. Nós não, nós somos companhias de bonecas. O nosso trabalho tem muito uma pegada feminista, né, Gi? Uhum. Por causa do nosso trabalho, a gente tem um trabalho com uma ONG chamada Instituto Arcana, onde nós 3 trabalhamos muito com mulheres, né? E a gente sempre traz nos nossos temas, nos nossos projetos, a presença feminina. Inclusive, a nossa prioridade sempre é a contratação de mulheres nos nossos bastidores, em tudo. É, né? todos os projetos, a gente sempre contrata mulheres, na parte técnica, na parte de produção, na parte de criação, né, Gi? Uhum. E a gente vai falar um pouco do Teatro Lambi-Lambi, gente. O Teatro Lambi-Lambi, ele nasceu em Salvador, Bahia, 1989, pela mão de 2 bonequeiras arte-educadoras, a Denise de Santos e a Yasmine Lima, né? Elas queriam falar sobre o parto, elas trabalhavam com bonecos já, e queriam falar sobre o parto para os alunos delas. E o parto, né, é uma coisa muito íntima, uma coisa muito delicada, né? E aí, elas passando ali na praça, numa praça pública de Salvador, e viram um fotógrafo lambi-lambi. Eu não sei se a maioria das pessoas não lembra, né? Não conhece. Quem é mais velho lembra. O fotógrafo lambi-lambi era aquele senhorzinho que ficava na praça com uma caixinha em cima de um tripé, onde ele botava uma capa, né, Gi? Hoje e tirava poucos, uma né? foto. Hoje praticamente não tem, né? E aí ela teve a brilhante ideia de fazer um espetáculo dentro de uma caixa pequena, com a bonequeira desse lado, para um espectador por vez. Então ela considerou que o parto, por exemplo, é como se fosse um segredo, né, de uma intimidade enorme. E aí a pessoa olharia dentro do buraco e lá dentro ela veria uma encenação de um boneco em miniatura, de uma boneca em miniatura, parindo um neném. Então esse foi o primeiro espetáculo de Teatro Lambi-Lambi, chamado O Parto, e o que nasceu lá em Salvador. E o que é legal dentro do Teatro de Lambi-Lambi também é porque você... Sabe aquela história 1,99? Eu sou tudo? Eu sou o técnico, eu sou o ator, eu sou o boneco, eu sou a iluminação, o cenógrafo. Você pode fazer tudo na sua caixinha, né? Inclusive levar para qualquer lugar, né? É um teatro que você... Porque hoje em dia tem várias formas, né? Geralmente são em caixas. Mas hoje já mudou muito. Tem de várias formas o Teatro Lambi-Lambi. Mas é uma forma genuína e você pode levar para qualquer lugar. Para as praças, para a feira, né? Para lugar fechado como esse aqui, por exemplo. Então é um teatro assim que a imagem por si só de fora ela já encanta. O grande teatro já começa quando você monta a caixinha, ou sua bola, ou seu triângulo. Sua sala de espetáculo.
E aí, a Mariana gosta muito de falar que é o único teatro que a gente vai ter casa cheia sempre, né? Porque é um telespectador, né? Não uma regra, porque hoje em dia tem mais de um, são 2, 3, aí depende muito de como se criou. Mas geralmente a gente fala que é um telespectador, né, por vez, e geralmente a duração é de 2 a 3 minutos. Hoje a coisa está dando, né, Mariana, mudando um pouquinho, né? É isso. A característica principal é que é para uma pessoa por vez e o espetáculo dura de 2 a 3 minutos. Mas, como a gente falou, né, a febre do teatro lambe-lambe, os artistas se encantaram com essa linguagem. Então, ele se espalhou rapidamente por várias capitais do Brasil, cidades do interior e muitas cidades da América Latina. Tem um movimento forte de teatro lambe-lambe no Chile, na Argentina, no Uruguai, né? É autonomia, né, Mari? Exatamente. O teatro te dá uma autonomia, onde você é a manipuladora, a atriz, a iluminadora, a sonoplasta, a cenógrafa, né? Você faz tudo. E aí a gente costuma brincar que a gente sempre tem casa cheia, porque é para uma pessoa por vez. Mas a linguagem foi evoluindo, né, Gi? Hoje está fazendo 33 anos, né? E a linguagem foi evoluindo, então você tem em conta o teatro lambe-lambe, por exemplo, para 3 espectadores por vez, com 6 minutos. Nós temos uma caixa de 3. A caixa de mitos hoje, que vocês vão conhecer, que inclusive a gente vai trazer hoje para vocês os bonecos, os elementos, vamos passar uns trechos do teatro lambe-lambe que a gente tem, que chama Caixa de Mitos, que traz um pouco das mitologias indígenas e caboclas do Brasil. Então, continuando aqui no Teatro Lambe-Lambe, ele virou uma espécie de... Uma linguagem muito, muito interessante e que encantou muita gente. Então, hoje você tem grupos inteiros no Brasil e no exterior dedicados à linguagem do Teatro Lambe-Lambe. E o legal do Teatro Lambe-Lambe também é que você pode usar bonecos, objetos, sombra, né? Que eles falam também papel, né? Bonecos de papel também, né? Que pode usar sombra. Você pode criar uma infinidade de coisas, né? E também, por exemplo, no meu caso, né, na minha caixa, né, quando eu comecei a fazer a primeira caixa, a segunda, né, porque a primeira sempre é muito experimental, você fica na grande descoberta, eu tento fazer uma mini dramaturgia, né, pequenininha. Eu posso criar ou da história mesmo do boneco, né, ou de um elemento que eu vejo, o que esse elemento me traz de imagem, o que ele me sugere de emoção e tal, né? Então, assim, você pode fazer, qualquer pessoa pode fazer uma caixinha, uma caixa, né, não gosto de falar caixinha, uma caixa de teatro lambe-lambe, uma caixa ou vai saber qual o formato, né? Mas o legal é isso, que você pode criar de uma imagem, pode criar de um boneco, pode criar de um objeto, tem várias opções e formatos e maneira de manipular, para cima, para baixo, do lado, não é não, Mari? E hoje a gente está considerando que a gente fala caixa, né? Porque também pode ser, o Teatro Lambe-Lambe também é conhecido como teatro de caixas. Mas hoje a gente está mudando alguns conceitos em relação à caixa, que a gente está querendo não mais chamar de caixa, e sim sala de espetáculo, ou casa de espetáculo. A caixa, né, ou a estrutura onde a gente encena o nosso pequeno teatro, ele é uma sala de espetáculo, ele é uma casa de espetáculo, né? Ele é muito mais do que uma mera caixa. Então, é o que a Gi falou, o Teatro Lambe-Lambe, ele por si só, ele já é uma instalação externa, né? Geralmente a gente faz na rua. Então, você vê na rua a pessoa olhando no dentro de um buraco, né, com fone de ouvido, olhando dentro do buraco, a pessoa imediatamente desperta uma curiosidade na pessoa que vê, né, o teatro de longe, assim, eu quero ver o que está acontecendo aqui. Então, o Teatro Lambe-Lambe, ele começa já na visão daquela instalação, daquela estrutura, onde você morre de curiosidade para ver o que tem lá dentro. O interessante também, eu acho, do Teatro Lambe-Lambe, porque, por exemplo, quando você está numa sala um teatro tradicional, vamos dizer assim, né, atores ou tal, a gente fala que sempre aquela sessão é única, né, também, né? Mas dentro do Teatro de Lambe-Lambe, gente, aí sim, aí é uma sessão única, porque por mais que você faz mais de uma vez, porque a duração é pouca, né, 2, 3 minutos, você faz várias vezes, mas ali também, as várias vezes que você faz, é a mesma história, mas as emoções são outras. E o espectador também, não é só do lado de fora, quando a gente está na caixa, já é um espetáculo. Quando o espectador olha na faixinha ou no buraquinho, como queiram chamar, né? Porque tem gente que chama de maneira diferente, que a gente olha por um lugarzinho bem pequenininho, né? O olhar curioso, a gente que está do outro lado também olha o olhar da pessoa e o espectador também olha o nosso olhar, olha os objetos, olha para cima, olha para baixo, é uma curiosidade, assim,
É impressionante, eles olham tudo. E aí, eu já ouvi um depoimento de uma pessoa que assistiu, não lembro onde foi, enfim, que falava que ela se transportou para dentro da caixa, o espectador, entendeu? Naquele momento, ela faz uma outra, ela se transporta para dentro da caixa e parece que o que está de fora não existe mais, não escuta nada, ela se transporta. Então, eu acho que o espectador também, de uma certa maneira, ele acaba participando também dessa cenação toda, Com sabe, certeza, Maria, né? Com certeza. O Teatro Lambi-Lambi tem essa característica, né? Ele é muito envolvente. Realmente, o Teatro Lambi-Lambi, ele te transporta mesmo, ele te coloca num outro universo. Porque você coloca um fone de ouvido, porque geralmente tem uma trilha sonora que conduz também o espetáculo, e você bota o olho no buraco. É como se você tivesse... Só você tivesse acesso àquele segredo, né? O Teatro Lambi-Lambi é um segredo, é de uma intimidade enorme, é de um intimismo, né? E aí tem o manifesto do Teatro Lambi-Lambi. A Denise e algumas pessoas do grupo dela de Salvador criaram o manifesto do Teatro Lambi-Lambi, que traz o Teatro Lambi-Lambi como um teatro, uma arte anticapitalista, uma arte humanista, uma arte intimista, e que resgata a intimidade entre espectador e público, e espectador e artista, né? Onde você é uma pessoa importante ali, o espectador é uma pessoa importante, existe uma artesania, né? A construção toda do teatro, dos elementos, são muito artesanais. Então, esse elemento fortemente anticapitalista também nos atrai muito, porque nos devolve a um mundo onde os contatos são reais, né? Não é tão mais por telas, computadores, existe um contato real e profundo e intimista com o espectador, entre artista e espectador. E você pode fazer com materiais muito simples também, né? Depois vai evoluindo a caixa, claro, né? Mas você pode usar, ou seja, você pode... não tem... Não é que não tem... E não quer dizer que o simples seja mal feito, tá, gente? Eu falo simples porque você pode pegar do simples e aprimorar as coisas também, né? Porque eu acho... Gente, você pode... De uma ideia... Sabe, você vê uma florzinha aqui e criar toda uma ideia, uma simbologia daquela flor para você e criar a sua ideia de caixa e os seus personagens. De uma simbologia, entendeu? Pega uma caixa, pega alguma coisa e trabalha o simples para aprimorar, entendeu? Né? O Teatro Lambi-Lambi, assim, ele é um teatro, né, feito profissionalmente, né? Muita gente fazendo teatro profissional, Lambi-Lambi, vivendo de teatro Lambi-Lambi. Mas ele também tem sido usado muito na educação, né? Como arte de educação, professoras ensinando seus alunos a se expressarem, a contar pequenas histórias pelo Teatro Lambi-Lambi. Inclusive as caixeiras, que demos uma oficina para uma professora, demos uma oficina numa escola pública aqui, e a professora desenvolveu com os alunos, com as crianças, e eles vêm ano após ano fazendo o Teatro Lambi-Lambi. Isso é maravilhoso, né, gente? Uma experiência muito rica. Porque nós, caixeiras, já temos oficinas também para adulto e tal, mas até então, dentro de uma escola, gente, como ampliou, assim, para os meninos, para os alunos, né? E, assim, quanto que, como a gente fala, instigou a criação desses meninos. E o mais interessante é que eles começaram a fazer... o início, com a turma pequena, daqui a pouco foram chamando mais turmas, mais turmas, mais turmas. E eles passaram a ficar mais interessados nas aulas, né, Mariana? Criou-se um interesse em torno das aulas de teatro, de educação artística daquela escola, né? E o melhor de tudo, eles aprenderam com a gente aprendemos muito mais com eles, fizeram várias ideias, sabe? Que a gente ficou assim, gente, olha isso, né? Então, assim, o Teatro Lambi-Lambi nas escolas também funciona muito bem como forma de educação. Como teatro, né, gente? Como a leitura, como tudo nesse sentido, né? E tem um elemento muito legal do Teatro Lambi-Lambi, que é a dramaturgia, que a gente chama de dramaturgia da síntese, né? A dramaturgia de síntese, que é essa, em 2, 3 minutos, você contar uma história, nem sempre é uma história de início, meio, fim, né? Mas você trazer uma ideia, você encenar uma ideia em 2, 3 minutos com elementos que variam de bonecos até a sua própria mão, teatro de sombras, teatro negro, que é com a luz negra, teatro de objetos, você pode usar objetos, você pode usar apenas jogos de luz e som, né? O Teatro Lambi-Lambi, as principais características são: é um teatro de curta duração,
encenado dentro de um espaço reduzido, geralmente dentro de uma caixa, mas pode ser uma estrutura oval, uma estrutura retangular, uma estrutura triangular, mas é um espetáculo de curta duração, encenado num espaço de dimensões reduzidas, por uma pessoa, um artista, para uma pessoa por vez, né? Que utiliza, né, pequenos elementos e que tem essa dramaturgia sintetizada. É claro, como a gente falou, existem as variações do teatro lambe-lambe hoje, que as linguagens evoluem, né? Então você vê teatros aí para 2, 3, 4 pessoas por vez, você vê teatro lambe-lambe com 2 manipuladoras, bonequeiras, como é o caso do nosso teatro, mas as características básicas do teatro lambe-lambe são essas, né, Gi? Legal falar também, acho que essa frase foi da Denise, né, que fala que é um segredo a contar, né? O teatro lambe-lambe é um segredo, né? É como se você tivesse um segredo para contar e o espectador quisesse ouvir um segredo. É isso. É isso. Agora é o seguinte, pessoal. A gente vai mostrar um pouco dos nossos bonecos do teatro lambe-lambe, né? Mas antes, eu quero mostrar para vocês algumas imagens de alguns grupos, de algumas casas de espetáculo, caixas de lambe-lambe, que têm formatos diferentes. Então, você tem espetáculos que têm formato de colmeia, você tem caixas de lambe-lambe que têm o formato de uma casa de teatro, você tem caixas de lambe-lambe com formato de um prédio, né? Um prédio parecendo um prédio do Cruzeiro, por exemplo, que é a caixa da Amara. Você tem caixas onde você manipula por baixo os bonecos, você tem caixas onde você manipula de lado, você tem caixas que você manipula por cima, você tem caixas que você manipula pela frente, né, Gi? É um universo maravilhoso de teatro lambe-lambe e vocês vão conhecer, que eu vou mostrar para vocês. E aí é o seguinte, muitos bonequeiros trabalham com a mão sem luva, mas a gente não, né, Gi? A gente usa luva, né? E a gente também usa balaclava. Cadê sua balaclava, Só Gi? vê que beleza, gente. A gente vai mostrar para vocês aqui alguns dos bonecos do nosso espetáculo Caixa de Mitos, que é um espetáculo que traz personagens como a Yara, o Saci, a Boitatá, que é aquela cobra de fogo, e Quem? o Curupira, que é aquele protetor das florestas, né, que anda com os pés para trás para enganar os caçadores. Isso tudo faz parte da magia, viu, gente? Botar a luvinha. A Caixa de Mitos é um teatro que usa várias técnicas. A gente usa um teatro negro, que a gente chama que é um teatro que usa luz negra para os elementos brilharem em cena. São bonecos em miniatura, é um teatro em miniatura, também pode ser considerado um teatro em miniatura. A gente usa uma técnica de fluorescência, onde os bonecos brilham no escuro, e a gente tem manipulações com luva, né, que a gente chama de marote, quando a gente bota a luva, o mamulengo é luva, o fantoche é luva, né? A gente tem bonecos de manipulação direta, onde a gente pega no boneco para manipular, como esse aqui, ó, por exemplo, esse índio aqui, ó. Eu pego no braço dele para ele ter movimento, e também tenho aqui um boneco de vara, onde eu tenho uma vara que segura aqui a cabeça dele, onde eu posso olhar, ele pode olhar, e eu pego nele aqui direto, e ele pode andar, né? A gente tem a Boitatá, que a gente tem o Saci, olha só que lindo o Saci. Também é um boneco de vara, é um boneco em miniatura, olha o tamanhozinho dele. É um boneco em miniatura, né? Onde eu pego aqui e manipulo ele com varas. Então ele tem vara na cabeça e no corpo, onde eu posso aqui fazer a interação dele com o espectador. Ele olha para cima. No teatro de bonecos tem uma coisa muito legal, que é a triangulação, né? Que na palhaçaria também tem. Que é quando o personagem ele olha para você, ele olha para um objeto, né? E olha para você de novo. Ou pode ser um personagem que sabe que está sendo manipulado, então ele vai olhar para a manipuladora dele. Oi, tudo bem? E ele vai olhar para você. Então, essa técnica de triangulação é muito tem legal. Tem esse jogo mesmo do boneco com o próprio ator também, né? Ou com o seu próprio corpo, né? Esse é o Saci, né? O Saci Pererê, que é um dos personagens mais conhecidos, né? Da mitologia das culturas populares do Brasil, né? Foi imortalizado não, mas ele foi popularizado muito pela obra do Monteiro Lobato.
Então a gente tem o Saci, a gente tem esse personagem que é um índio, né? Que a peça se passa na floresta amazônica. A gente tem a Boitatá, que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Ela é uma personagem maravilhosa, ela é uma personagem de luva, tá vendo? Marote. E ela tem um efeito muito legal que daqui a pouco a gente vai mostrar. A gente joga uma luz negra nela e ela acende esses olhos dela. É muito interessante. É um boneco muito simples, feito de feltro, papelão aqui, feltro, miçangas e fios, tecido. É muito simples esse boneco. E a gente tem aqui o Curupira, né, Gi? O Curupira está aqui. O Curupira é esse bichinho aí, com os pés para trás, olha lá, peludo, cabelo de fogo, que é considerado um dos protetores da floresta, né? Que não deixa os caçadores matarem os bichos. E aí a gente tem uma série de personagens, tem a Yara, que é a sereia, nossa sereia brasileira, que a gente vai mostrar para vocês agora. Vamos botar nossa balaclava, gente? Já coloquei a minha tempo. Olha aqui, ó, a ninja do Teatro Lambi Lambi. Vamos lá?